Bom, estamos aqui mais uma vez para mais uma aula, galera. Hoje a gente vai falar sobre os grupos sanguíneos e a gente comenta um pouco também sobre a genética dos grupos sanguíneos, já que era o assunto que a gente estava comentando em Biologia 2 no livro passado, ok? A gente começa no capítulo 7, se eu não me engano. E, bom, a gente começa relembrando alguns conceitos sobre sistema imune e que vão valer aqui para o sistema ABO. O primeiro deles é o conceito de antígeno. O que é um antígeno? A gente diz que um antígeno é um composto, uma partícula, uma molécula que o nosso corpo não reconhece como algo normal do organismo. Ele reconhece como um corpo estranho e que precisa ser eliminado. Então, ele se torna alvo das células do sistema imune. E o que é um anticorpo? Anticorpos são moléculas sinalizadoras que vão se associar aos antígenos para sinalizar às células do sistema imune que aquele antígeno precisa ser eliminado. Beleza? Quando a gente fala do nosso sistema sanguíneo, quando a gente fala do nosso sangue, a gente vai ter uma mudança pequenininha nessa nomenclatura. A primeira delas são os aglutinogênios. Aglutinogênios são carboidratos presentes na membrana plasmática das hemácias e são eles que vão determinar o fenótipo do tipo sanguíneo, se o seu sangue é tipo A, tipo B, tipo AB, ou quando você não tiver nenhum aglutinogênio, tipo O. Esses aglutinogênios podem ser do tipo A ou do tipo B. Você só tem dois tipos de aglutinogênio, beleza? Esses aglutinogênios vão ser considerados os antígenos do nosso sistema imune. A gente já vai ver por quê. Temos o segundo conceito, que são as aglutininas. Essas vão ser os anticorpos, vão ser encontrados no plasma sanguíneo, na nossa fase líquida do sangue. E eles podem ser do tipo anti-A ou anti-B. Por isso, a gente tem aí os antígenos sendo os aglutinogênios, são os carboidratos que vão ser reconhecidos, e as aglutininas são os anticorpos que vão sinalizar esses antígenos. O anticorpo anti-A vai sinalizar o aglutinogênio A, e o anticorpo anti-B sinaliza para o aglutinogênio tipo B, ok? Quando você tem essa reação de sinalização, essa reação inflamatória, ocorre o processo de aglutinação do sangue. Você tem o acúmulo ali de anticorpos em cima das hemácias que ele reconheceu como antígeno. Você vai ter um acúmulo de massa celular ali e você acaba criando um coágulo sanguíneo. Isso prejudica a circulação e, em alguns casos, pode levar até o óbito da pessoa. Geralmente, a aglutinação acontece quando você faz uma transfusão errada. Você faz uma transfusão de um sangue para um outro que não poderia estar recebendo aquele tipo. E aí você tem uma aglutinação daquele sangue, beleza? Temos aqui uma tabelinha só para a gente lembrar como que funciona o nosso sistema BO. O sangue tipo A, ele vai conter os antígenos A, ou seja, os aglutinogênios A, e ele vai conter o anticorpo anti-B, beleza? As aglutininas anti-B. O grupo B, ele vai possuir os aglutinogênios B, mas os anticorpos anti-A. Então, o sangue tipo A pode ser doado para um sangue tipo B? Não. Porque se um sangue com aglutinogênios A chegar aqui num sangue tipo B, nós vamos ter aqui as aglutininas anti-A reagindo com esses aglutinogênios. E aí a gente tem uma aglutinação desse sangue. Temos aqui o grupo AB, que possui tanto aglutinogênios A quanto aglutinogênios B, só que ele não possui nenhum anticorpo no seu plasma, nem o anti-A e nem o anti-B. Então, ele pode receber qualquer tipo sanguíneo. E temos aqui o grupo tipo O, que não possui nenhum antígeno, nenhum aglutinogênio, mas, em contrapartida, ele vai apresentar os dois anticorpos, anti-A e anti-B. Beleza? Dessa forma, a gente já consegue presumir aqui quem consegue doar para quem. O sangue tipo A, ele recebe sempre sangue tipo A, beleza? Ou então sangue do tipo O. Como o tipo O não tem nenhum aglutinogênio, ele pode ser doado para qualquer um dos tipos sanguíneos. A gente diz que é o grupo doador universal. O sangue tipo B, ele só recebe de outro sangue tipo B e do tipo O. O grupo AB, como ele não tem anticorpo nenhum, ele consegue receber o sangue de qualquer um dos tipos.
beleza? Então, a gente diz que esse grupo é o receptor universal. Bom, e como que funciona o genótipo dos tipos sanguíneos? Eles são determinados por 3 alelos. A gente tem uma característica aqui de alelos múltiplos. A gente tem o genótipo isão A, que vai codificar para o sangue tipo A. Nós temos o genótipo isão B, que codifica para o sangue tipo B. E temos o genótipo izinho recessivo, que vai codificar sempre para o sangue tipo O. O isão A e o isão B, entre eles dois, possuem uma relação de codominância. Se os dois estiverem presentes juntos, eles vão ser expressos ao mesmo tempo, como é o exemplo aqui do sangue tipo AB. Ele é representado pelo genótipo isão A e isão B. Percebam que os dois alelos juntos não existe relação de dominância. Os dois acabam expressando as suas características ao mesmo tempo. Beleza? E o sangue, o genótipo Izinho, ele é recessivo em relação ao genótipo Isão A e Isão B. Então, para a gente ter o fenótipo A, a gente precisa ter os dois tipos de genótipo, Isão A, ou Isão A, Izinho. Como o Izinho é recessivo, o Isão A vai ser expresso em cima dele. O fenótipo B, ele pode ser expresso pelo genótipo Isão B, ou Isão B, Izinho. O fenótipo AB só vai ser expresso pelo genótipo isão A, isão B. E o fenótipo O só vai ser expresso pelo genótipo izinho, izinho. Ok? Muito simples. E como que é feita a tipagem sanguínea? Como que você descobre qual é o seu tipo sanguíneo? Você descobre isso fazendo um teste muito simples, onde você se inicia pela coleta do sangue. Primeiro você vai lá tirar o seu sangue, você tem o seu sangue coletado. Esse sangue vai passar por um teste, onde você vai pingar uma gotinha do seu sangue em um recipiente contendo um anticorpo anti-A e em um recipiente contendo um anticorpo anti-B. Dependendo de onde o seu sangue aglutinar, você já sabe qual é o tipo sanguíneo. Por exemplo, se a gente pingar uma gota do seu sangue em um potinho, nos dois potinhos, com anticorpo anti-A e anti-B. Se ele aglutinar só no potinho com anticorpo anti-A, você sabe que tem aglutinogênio A no seu sangue. Se ele aglutinar só no potinho com o anticorpo anti-B, você sabe que as suas hemácias possuem o antígeno B, beleza? O aglutinogênio B. E se ele não aglutinar nem no potinho anti-A e nem no potinho anti-B, você sabe que ele não tem aglutinogênio nenhum. Então o sangue é tipo O. E se ele aglutinar nos dois potinhos, você sabe que ele possui os dois tipos de aglutinogênio, A e B. Você sabe que seu sangue é AB, beleza? Então, é dessa forma. É um teste muito simples que fica pronto em pouquíssimos minutos e você consegue ver o seu tipo sanguíneo, beleza? Isso é muito tranquilo de entender. Geralmente tem questões que mostram pra gente assim: ah, o sangue, você pingou uma gota de sangue em 2 recipientes, um contendo um anticorpo anti-A e um anti-B. Só o potinho tal aglutinou. Qual é o tipo sanguíneo do rapaz? Aí você já consegue, por esse tipo, por essa explicação, você já consegue rapidinho descobrir qual é o tipo sanguíneo, beleza? Inclusive, a gente vai fazer exercícios sobre isso hoje. Bom, temos mais um composto aqui nas nossas hemácias, que é o fator RH. O fator RH ele vai ser mais um elemento que vai estar presente ou ausente na membrana plasmática das hemácias, igual aos aglutinogênios. No fator RH, quando a gente tem esse fator presente, a gente diz que o sangue ele é RH positivo. Quando esse fator está ausente, quando ele não se faz presente na membrana, a gente diz que aquele sangue ele é RH negativo, ok? Então, esse é simples demais. E o fator RH ele é condicionado por dois alelos muito simples. O alelo Rzão, que vai codificar para a presença desse fator, e ele é dominante, e o alelo Rzinho, que é recessivo e codifica para ausência. Então, o RH positivo ele é dominante sobre o RH negativo quando a gente fala sobre genética. Super simples isso, galera. Bom, e o que, que acontece? Você também tem no fator RH anticorpos anti-RH, ok? Só que os indivíduos que vão produzir esse anticorpo anti-RH, eles são indivíduos com RH negativo que tiveram contato com um sangue positivo. O anticorpo anti-RH ele não é produzido naturalmente. Ele só é produzido após você entrar em contato com o sangue RH positivo, ok?
E a gente entra aqui num outro assunto, que é uma doença chamada de eritroblastose fetal. O nome é meio assustador, mas a doença é super simples. O que acontece? Essa doença é causada por uma incompatibilidade no RH do filho durante a gestação e da mãe. Ela ocorre com algumas condições que eu listei para vocês. A primeira dela, a mãe ela tem que ser RH negativo. A mãe ela já tem que ter tido um filho RH positivo, porque no momento do parto, o sangue da mãe entra em contato com o sangue do bebê. E aí você tem a produção de anticorpos anti-RH pelo sangue da mãe, beleza? Esses anticorpos na primeira gestação acontecem normalmente. O bebê nasce normalmente. Agora vamos imaginar que numa próxima gestação o RH do bebê seja positivo de novo. A mãe vai ter os anticorpos produzidos no sangue dela e esses anticorpos eles vão gerar reações inflamatórias no feto. E isso acaba levando à morte do bebê, beleza? Então, o que acontece? Quais são os fatores que precisam estar presentes para isso acontecer? Só repetindo. A mãe tem que ser RH negativo. A mãe tem que ter tido um bebê RH positivo já previamente. E a próxima gravidez, a segunda gravidez, precisa gerar um filho RH positivo também. Beleza? É dessa forma que a doença acontece. E, obviamente, o pai da criança, obrigatoriamente é RH positivo, sempre. Ok? E agora, como que se evita essa doença? Se a mãe for RH negativo e tiver um filho RH positivo, ela não pode ter mais filho? Não. Você faz exames na primeira gravidez e você descobre o RH do filho. Se for um RH positivo e a mãe negativo, você já prepara o momento do parto. Assim que o parto terminar, em até 72 horas após, a mãe precisa tomar uma injeção de gama-globulina. A gama-globulina ela vai impedir a produção do anticorpo anti-RH. Então é como se a mãe não tivesse tido contato com sangue RH positivo ainda. A segunda gestação, se o filho for RH positivo, não vai haver problema se a mãe tiver tomado essa injeção. Mas após o parto, ela precisa tomar novamente a injeção. A cada filho RH positivo que essa mãe for ter, ela vai ter que repetir o mesmo processo para impedir a produção dos anticorpos. Beleza? Bom, e aqui a gente tem uma tabelinha mostrando para gente quem são os possíveis doadores e os possíveis receptores para cada sangue. Percebam que um sangue positivo, ele pode receber o sangue negativo, beleza? Mas um sangue negativo não pode receber um sangue positivo. Vamos lá. O sangue O negativo, ele só vai receber do sangue negativo, beleza? Então, o O negativo só recebe de O negativo. Agora, como ele não tem nem aglutinogênio e nem fator RH, ele pode ser doado para qualquer tipo sanguíneo. Então, o sangue tipo O negativo, ele vai ser o sangue doador universal. As pessoas que possuem esse sangue são as pessoas que essencialmente precisam ser doadoras, porque em bancos de sangue, esses são aqueles mais importantes, já que você não tem nenhuma restrição de doação. Desculpa, gaguejei. Beleza? Eu, por exemplo, sou O negativo. Eu só realmente não sou doador de sangue por conta das tatuagens. Quando você faz tatuagem, você tem que esperar aí pelo menos de 6 meses a um ano para doar sangue. E desde os meus 18 anos eu não fiquei não fiquei 6 meses sem fazer tatuagem, então eu acabo não podendo doar sangue, beleza? Isso acontece por conta dos compostos na tinta e tudo mais. Mas as pessoas que são A negativo precisam ser doadores de sangue, porque é muito importante e é uma carência muito grande que a gente tem aqui no Brasil. Agora percebam que o sangue O positivo, ele só vai ser doado para os sangues positivos, O positivo, A positivo, B positivo e AB positivo, viu? E o sangue AB positivo, como ele não possui nenhum anticorpo, ele pode receber de todos os grupos sanguíneos. Essa tabela eu retirei do Google. Eu acho muito importante que tenham essa tabela, até para que vocês possam realizar as questões do livro, beleza? Para vocês também não ficarem quebrando cabeça. Vocês podem usar essa tabelinha, é muito importante. Obviamente, só fazendo uma correção, quando eu falei sobre as pessoas de sangue O negativo serem doadores, não quer dizer que só eles devam ser. Todo mundo deve doar sangue sempre que possível. Se você estiver dentro das qualidades, se você estiver no peso ideal, se você tiver uma dieta saudável, tudo isso, você precisa ser doador de sangue. Hoje a gente tem uma carência muito grande no Brasil. Se eu não me engano, óbvio que não agora nesse momento de quarentena, mas
é muito importante que nas campanhas do Hemorrio a gente esteja presente, mesmo que seja só para fazer a divulgação e ajudar. Tranquilo? Bom, pessoal, o que eu tinha para passar na aula de hoje é isso. Essa matéria é extremamente simples, beleza? É só para a gente relembrar mesmo. Na verdade, eu gostaria de passar ainda mais um assunto. Tem um outro sistema sanguíneo que a gente, um outro sistema de tipagem sanguínea que geralmente a gente não comenta, mas o nosso livro aborda ele. É o sistema MN. Eles seriam mais um tipo de elemento presente na membrana plasmática das hemácias e eles não possuem nenhuma relação de dominância entre seus alelos, beleza? Esse sistema, ou ele vai possuir o gene M ou o gene N, beleza? Quando o sangue é tipo M, nós temos os dois alelos, Mzão, Mzão. Quando o sangue é tipo MN, nós temos os dois alelos, M, Mzão, Nzão. E quando o sangue é tipo N, nós temos os alelos Nzão, Nzão. O que acontece? Você tem problemas de aglutinação sanguínea nesse caso? Tem. Só que esses tipos de problema eles são muito menos recorrentes porque o sistema MN ele não é tão relevante para a transfusão de sangue ou então para esse tipo de problema, beleza? Então, muitas das vezes, na literatura, eles acabam sendo desconsiderados. A gente comenta mesmo a nível de informação, mas geralmente não, eles não são muito abordados em provas, em concursos, nada disso, tá? O mais importante é o sistema ABO e o fator RH mesmo, tá? Bom, agora sim. O que eu tinha para passar na aula de hoje era isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido e até a próxima aula.